Olá, está começando o podcast Conecta Jornalista. Eu sou Rose Costa. E eu sou Danilo Ribeiro. Hoje vamos falar com a jornalista e professora Silvia Dantas sobre o panorama atual do jornalismo nas mídias sociais digitais. Boa noite, Silvia. Muito bem-vinda ao nosso portal. Seja bem-vinda, Silvia. Muito obrigada pelo convite, Rose, Danilo, e obrigada também à professora Dani Ribeiro, que é a orientadora de vocês e eu acredito que está ajudando nesse processo de construção desse conteúdo. Com toda certeza. Nós queríamos que você falasse um pouco de que modo essa tendência contemporânea por conteúdos viralizáveis nas mídias sociais digitais afeta a prática profissional do jornalismo. Rose, o que a gente tem observado hoje é que a velocidade com que as coisas se multiplicam na internet, nas redes sociais de uma forma geral, ela tem passado por cima, muitas vezes, do nosso processo de apuração de notícias, que é tradicional do trabalho jornalístico. Do que eu estou falando? Muitas vezes uma informação, ela circula numa velocidade estonteante, sem que de fato se verifique a veracidade daquele conteúdo. Muitas vezes a pessoa flagra, por exemplo, um acidente e ela transmite ao vivo as informações ou as imagens daquele acontecimento sem que de fato haja uma checagem ou das pessoas que estão envolvidas ou que ocasionou aquele acidente, enfim. Até muitas vezes atribuindo culpa a personalidades ou pessoas que estão passando no local, no momento, que muitas vezes até pode não necessariamente ter envolvimento com a situação. Então, esse é um processo que a gente tem visto acontecendo com cada vez mais frequência. Então, o que se transforma num assunto do momento, pela velocidade com que aquilo é transmitido pelas pessoas, seja através de WhatsApp ou outras ferramentas de mídias sociais, faz com que a gente tenha muitas vezes a disseminação de informações incorretas, mentiras e até de fatos que podem decorrer depois em problemas para as pessoas que estão envolvidas mesmo. Silvia, qual é o impacto das mídias sociais no jornalismo atual? Hoje a gente tem um trabalho seguindo por dois caminhos. A gente tem o uso das mídias sociais no trabalho do jornalista e tem a divulgação do trabalho jornalístico nas mídias sociais. Então, nessa primeira, digamos assim, parte do processo que eu citei, usar as mídias sociais como fonte para a produção de conteúdos noticiosos é um fator preponderante e irreversível. O jornalista hoje, para desenvolver um bom trabalho, ele vai precisar sim recorrer às mídias sociais. Por outro lado, para a construção do conteúdo. Por outro lado, ele também usa as mídias sociais na divulgação do que ele produz. Então, é uma via de mão dupla, tanto no processo de construção do conteúdo, quanto depois no processo de disseminação dos conteúdos que ele produz. Em sua opinião de jornalista e pesquisadora, como você analisa as tendências contemporâneas de transformação de atividade jornalística? Hoje a gente sabe que o jornalista ele vai precisar desenvolver habilidades multiplataformas, isso é inquestionável. Quando ele se propõe a atuar nas redes sociais, ele vai precisar desenvolver um aparato, desenvolver um conhecimento específico para atuação nas redes sociais, que algumas instituições de ensino ainda estão introduzindo nas suas grades curriculares, né? Então, a velocidade do mundo contemporâneo ela é muito, muito maior do que, muitas vezes, a capacidade da própria academia de se adequar a essas novas linguagens. Então, isso é fato. O jornalista ele vai precisar saber lidar com essas novas linguagens e lidar com a simultaneidade do trabalho em multiplataformas. Então, ele está aqui, por exemplo, agora, a gente gravando esse podcast, já tem um colega filmando, já está publicando no YouTube, já está fazendo uma live, ou seja, tudo acontece de forma muito conectada e muitas vezes simultaneamente. Silvia, e as características desse profissional do século XXI, desse jornalista da atualidade, quais são essas características? Eu acho que, Danilo, sobretudo assim, ele precisa gostar de lidar com tecnologia. Ele precisa realmente ter uma facilidade com essas novas, eu não vou dizer nem novas porque já estão naturalizadas, né? Não são tão novas assim. Mas ele precisa ter essa facilidade em realmente transitar por esse meio, que é um meio que exige uma linguagem e uma habilidade
muito peculiar, muito própria. Ele precisa também, ainda mantendo o critério ético muito forte, ele precisa ser uma pessoa que esteja atenta, sim, à necessidade de verificar a informação, de checar. Ele não deve abandonar isso. Não é porque ele decide atuar em redes sociais, estar nas mídias sociais, que ele deve abandonar. Ao contrário, eu acho que aí mais fortemente surge a necessidade desse compromisso com a apuração, com a checagem das informações. E, sobretudo, ele tem que ser um profissional disposto ao diálogo, porque, acima de tudo, as mídias sociais são mídias em que prevalece não o discurso unilateral, mas sim o diálogo, a conversação, a interação, a conectividade. A produção de conteúdo dentro de uma vertente multiplataforma digital pode ser considerada como risco para um exercício do jornalismo ou representa uma saída para sua própria reinvenção? Então, foi o que a gente estava conversando até na resposta anterior. No passado, o jornalista ele era formado para atuar em uma área específica ou em um meio de comunicação específico, né? Ele vai ser formado para atuar no radiojornalismo ou no jornalismo impresso, ou vai atuar no telejornalismo, enfim. Hoje, com a convergência midiática, o que a gente percebe é que o jornalista ele vai invariavelmente transitar por todas essas linguagens. Por quê? Porque no momento que a gente está, por exemplo, aqui nesse estúdio, fazendo a gravação de uma entrevista em formato para rádio ou um podcast, a gente pode simultaneamente gerar esse conteúdo para o YouTube, a gente pode simultaneamente estar transmitindo uma live numa rede social, a gente pode interagir com o público aqui. Então, é necessário que o jornalista ele compreenda que isso não é uma ameaça, que isso é um processo de evolução e que ele pode sim desenvolver as habilidades necessárias para transitar e facilmente se posicionar diante de todos esses canais, esses novos canais. Silvia, como fazer para lidar com a multiplicação de funções e as exigências do público pela velocidade de informação advindas da internet? É um desafio, viu, Danilo? Não tem fórmula. Eu acho que ninguém ainda tem essa fórmula, essa receita, porque o desafio começa pela exigência de atenção quase que 24 horas por dia. Porque se você tem um canal no YouTube, se você tem uma fanpage, se você tem... Enfim, se você está presente nas mídias sociais, você provavelmente vai ser abordado de madrugada, de manhã, à noite, à tarde, em qualquer horário. Se você tem, por exemplo, um público cativo já nos seus canais, você pode estabelecer com eles alguns acordos de, gente, eu vou estar disponível para conversar com vocês toda noite, de 9 à meia-noite, por exemplo. É um acordo que você pode fazer com o seu público. Quando você tem, digamos assim, dentro da sua rotina do dia a dia, essa facilidade, ok, posso estar online o tempo todo. Mas você tem necessidades pessoais, né? Você dorme, você come, você tem família, né? Você tem outras atividades. Então, eu acho que é importante que se tenha, assim, como eu posso dizer, uma rotina de trabalho em que você possa estabelecer esses acordos com o seu público. Por exemplo, eu posso ter uma postagem semanal de um vídeo novo no meu canal, ou eu posso trazer dentro desse processo de interação um prazo para resposta, por exemplo. Então, são estratégias, mas que isso vai dar certo ou não vai depender muito da experiência, da vivência, desse relacionamento que você vai estabelecer com o seu público. E como nós podemos fortalecer a credibilidade jornalística em tempos de pós-verdade? Importante também, uma importante discussão também. A credibilidade, Rose, Danilo, o público que está ouvindo a gente, eu acho que ela passa, sobretudo, pela confiança que se estabelece. E essa confiança ela é construída por um processo de, como eu posso dizer, um processo de transparência. Então, essa transparência também é fruto de uma continuidade, de uma verdade que se constrói ao longo do tempo. A credibilidade também ela é fruto de um processo de, como eu posso dizer, de
apuração permanente, de falar com propriedade, porque está embasado em uma investigação, está embasado em uma pesquisa qualificada, em uma, como eu posso dizer, em uma apuração que ela não é, ela é uma apuração permanente, ela é uma apuração criteriosa. Muitas vezes você vê personalidades, até no meio jornalístico mesmo, temporárias, exatamente porque chega um ponto que a pessoa entra no liquidificador, na centrífuga da internet e acaba postando coisas que começam a se tornar até absurdas, né? E aquilo gera repercussão e aquilo afugenta o público também, né? Então, é um desafio, sem dúvida, é um grande desafio. A gente vê, por exemplo, casos de jornalistas, vou citar aqui o exemplo do Evaristo Costa. Ele tem um público cativo na internet, mas ele, dentro do ambiente da web, ele construiu um discurso um pouco diferente da imagem que ele tinha na Rede Globo, né? Então, algumas pessoas até atribuíram o fato dele ter saído da Globo porque ele tinha posicionamentos na internet, enfim, que contradiziam ou feriam a imagem dele na TV. Bom, isso são suposições, de fato não se constatou, ou se comprovou, ou se, enfim, de fato se tem isso como verdade. Mas o que eu quero dizer é que o jornalista, estando na internet, ele vai construir uma imagem de credibilidade da mesma forma que se ele estivesse no rádio apenas ou se ele estivesse na televisão apenas, desde que na internet ele mantenha essa mesma linha de ter uma postura e uma condução dos trabalhos que levam a ele a construir uma imagem de credibilidade. Silvia, a prática de jornalismo efetivamente cidadão continua sendo utopia? Não, eu acredito que cada vez mais, exatamente pelas alternativas postas pelas mídias sociais, o jornalismo pode ser cada vez mais cidadão. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um processo em que a cidadania ela é construída com a participação social e a democracia proporcionada pelas mídias sociais, ela é muito maior e muito mais ampla, exatamente porque todo cidadão ele tem acesso a essas mídias. Ou seja, ele pode produzir conteúdo, ele pode compartilhar conteúdo. Quando eu falo em jornalismo cidadão, eu falo em um jornalismo a serviço de causas sociais, a serviço dos direitos humanos, a serviço de direitos de grupos sociais. E então, esses direitos, eles podem ser tanto mais propagados, disseminados, divulgados, quanto mais eu tenho recursos baratos, acessíveis, como as mídias sociais. Então, eu acho que sim, a prática do jornalismo cidadão se amplifica, se amplia enormemente. E como você visualiza o cenário futuro da profissão? Certamente na web, certamente com as mídias sociais. É óbvio que a gente vive aí uma discussão, como eu vivi na minha época de graduação, a discussão de que se o jornal ia desaparecer. O jornalismo ia desaparecer porque o veículo impresso estava passando por uma crise. Gente, na verdade, o que desaparece não desaparece, mas talvez diminui-se a circulação, são das plataformas. Então, a mídia impressa, ela tende a desaparecer ou ser substituída pela mídia eletrônica por uma tendência e uma evolução natural da sociedade. O jornalismo não desaparece, não deixa de existir, ao contrário, ele, como a gente tem conversado aqui, ele muda suas feições, no sentido de ele muda os espaços onde ele vai estar presente, mas ele não deixa de cumprir a sua função social e de ser, eu acredito, uma das molas mestras para o fortalecimento da democracia. Silvia, para encerrar esse nosso bate-papo, quais as dicas você dá para os novos profissionais que estão se formando para que eles possam aproveitar melhor as ferramentas nas plataformas digitais para criar uma carreira? Eu acho importante, realmente, se ele puder investir em cursos de marketing digital, em ferramentas, cursos específicos sobre ferramentas,
de mídias sociais, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Google, que é uma plataforma que tem várias ferramentas para jornalistas e profissionais de uma forma geral. Inclusive, se o jornalista ele é autodidata, ele gosta de pesquisar, ele já encontra muito conteúdo disponível online. Ele não precisa necessariamente de aguardar um curso chegar na sua cidade para fazer esse aperfeiçoamento. Ele pode buscar, porque existem vários cursos online disponíveis, alguns até gratuitos. É importante também que esse jornalista ele trabalhe com a perspectiva de colaboração, né? Trabalhos colaborativos, essa é uma tendência também muito forte. E perca um pouco essa perspectiva de que ele vai ser empregado de alguém. Eu acho que hoje, muito mais do que necessariamente essa ideia do emprego, a gente pode pensar talvez numa ideia de empreender em comunicação. E a gente percebe que muitas experiências interessantes têm surgido nesse sentido e que eu acho que aí seria realmente um caminho a se explorar, a se pensar para um futuro profissional que ingressa no mercado de trabalho. Muito obrigado, Silvia, por todas essas informações, né? Todo esse conteúdo que vem contribuir muito para profissionais e para estudantes de jornalismo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, Danilo, agradeço a Rose e estamos aí para o que precisarem. Obrigado, Silvia. Gente, continue acompanhando que teremos novidades aí no nosso portal. E você, jornalista estudante, continue conectado no nosso portal Conecta Jornalista e também no nosso Instagram, @ConectaJornalista.